Fala nação, boa noite, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Sou eu, Rodrigo, aqui falando um pouquinho com vocês a respeito do nossa paixão, Clube de Regatas do Flamengo, né? Falar um pouquinho do jogo contra o Vasco no sábado e no duelo, já pensando no Goiás amanhã, às 6 horas da noite, no Maracanã, né? O Mengão no sábado venceu, né, o seu rival, o Vasco, dentro de São Januário. Um ótimo resultado para o Flamengo. A gente não podia perder essa partida, em que pese o Flamengo está muito desfalcado, mas o Flamengo tem um elenco, tem um time melhor do que o do Vasco, né? E a gente precisava vencer para poder manter essa sequência de vitórias e continuar na cola do Atlético Mineiro em busca da liderança do campeonato, né? Então a vitória foi fundamental no sábado, né? Em que pese o Flamengo não ter atuado tão bem como em outras oportunidades, né? A gente precisa lembrar que o Flamengo ele joga de uma forma totalmente diferente com o Domi. Muita gente ainda compara o estilo de jogo do Flamengo com o de Jorge Jesus, mas gente, a gente precisa superar esse tipo de questionamento. Mas o Flamengo não joga lá Jesus igual 2019. Gente, há todo um contexto por trás das atuações do Flamengo. O Flamengo passou por uma pandemia, né? Todos os clubes passaram, mas com o Flamengo não foi diferente. Um calendário muito apertado. O técnico chegou quase que em cima da hora para treinar o clube, com toda a necessidade de se adaptar ao futebol brasileiro, ao elenco do Flamengo. Ele não conhecia o elenco profundamente. Nós temos a questão do Maracanã, que a gente não tem torcida, isso faz uma baita diferença para o Flamengo. A gente sabe o quanto a torcida é o motor da equipe dentro do Maracanã. Então, a gente está sendo necessário passar por essa adaptação ao novo estilo de jogo do técnico. E para mim, o mais importante agora no momento é vencer. Primeiro, para o técnico ter estabilidade no cargo e conseguir exercer minimamente o trabalho, né? Porque não há tempo para treinar, não há tempo para descansar os jogadores. Essa semana a gente vai fazer 5 jogos em 11 dias. Então, o que é mais importante nesse momento para o Flamengo é vencer. Mesmo que jogue mal, mesmo que jogue feio, mas precisamos vencer. E os resultados estão vindo e o Flamengo está na briga pela liderança do campeonato. Dito isso, em relação ao confronto contra o Vasco, eu não esperava outra postura do Vasco. O Vasco ele aproveitou uma bobeira tremenda da nossa equipe, fez um gol logo no começo do jogo, era tudo que o Vasco queria para poder colocar em prática a sua estratégia de jogo. Qual seria? Se defender bem, né? Para que o Flamengo não pudesse chegar a ter muitas oportunidades. E o Flamengo no primeiro tempo realmente não teve muitas oportunidades de gol. O Vasco marcou muito bem, correu muito o campo. E a gente falhou, né, no gol deles, uma falha lamentável do Bruno Henrique, né, um passe errado para o Felipe Luiz. Aí, se não bastasse o passe errado, o jogador do Vasco ele consegue passar no meio do Felipe Luiz e do Gerson, que ninguém deu combate no cara. Isso foi mais inacreditável. E o Thales Magno entrou livre no segundo pau para completar praticamente sem goleiro pro gol. Então foi uma série de equívocos ali do sistema defensivo, a começar pelo Bruno Henrique. E o Vasco jogou nos erros do Flamengo, no contra-ataque, né, puxando muito contra-ataque, especialmente com o Benítez, né, com o Thales Magno. Mas eles também esbarram numa deficiência técnica muito grande, né? E o Flamengo no segundo tempo, como tem sido assim o panorama dos jogos do Flamengo, voltou mais ligado, aparentemente um pouco mais concentrado na parte ofensiva. A gente conseguiu fazer um gol de bola parada logo no começo, né, do segundo tempo. Isso deu a tranquilidade suficiente para o Flamengo retornar à partida, né, para poder continuar trabalhando a bola como vinha no primeiro tempo, mas com um pouco mais de qualidade. A gente criou oportunidades, estava criando jogadas. O Vasco já não tinha tantas oportunidades de contra-ataque. O time do Vasco cansou no segundo tempo, a verdade é essa. Então,
o Flamengo conseguiu a virada com o Bruno Henrique, que vinha muito mal na partida, uma das piores partidas que eu vi com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique era um jogador decisivo ali pelo lado esquerdo. Ele não consegue ganhar os duelos dos laterais ali do Vasco. É sempre um jogador que domina e toca para trás, tenta achar um espaço entre as linhas ali, mas partir para dentro no drible, o Bruno Henrique está sem confiança. Mas é o jogador predestinado, né, artilheiro e ídolo do Flamengo. Ele foi lá e definiu o jogo 2-1, né? E mais importante para o Flamengo foram os 3 pontos. A gente tinha que ganhar. Nós temos uma sequência, era uma sequência de 5 jogos, né, em 11 dias. A gente já conseguiu vencer 2. A gente venceu o Sport e venceu o Vasco. A gente vai pegar o Goiás amanhã, pega o Bragantino na quinta-feira e o Corinthians no final de semana. Ou seja, a gente vai pegar nos próximos 3 jogos 3 times que estão brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento no caso. Então, para o Flamengo é imprescindível os 3 pontos. Mesmo com um time cansado, jogando de 2 em 2 dias, o Flamengo tem que arrancar esses 9 pontos. Por quê? Primeiro porque o Flamengo é superior tecnicamente a esses 3 times. Né? O time que quer ser campeão, com todo respeito ao Goiás, ao Bragantino, e o Corinthians, que é um time grande, mas está numa fase terrível, a gente não pode perder ponto para esses times. Né? A gente já perdeu muito ponto no começo do campeonato para time que não vai brigar, como foi o Botafogo, como foi o Atlético Goianiense, como foi com o Ceará. A gente desperdiçou muitos pontos para esses times. Então a gente precisa recuperar agora. A gente não pode deixar escapar essa sequência de jogos no Maracanã, Goiás, Bragantino e depois pega o Corinthians em São Paulo. Mesmo porque os próximos 2 confrontos para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro serão contra São Paulo e Internacional, ou Internacional e São Paulo, não sei a ordem. Mas são 2 times que vão brigar lá nas cabeças com a gente. Então, assim, se a gente perder ponto agora, nós obrigatoriamente vamos ter que vencer tanto São Paulo quanto o Inter. Senão a gente não se mantém lá na briga lá em cima. Sem contar que o primeiro turno a gente abre contra o Atlético Mineiro. Então, assim, a possibilidade de se permitir, de repente, empatar um desses jogos, né? Se a gente perder ponto agora, é bem provável que a gente precise desses pontos lá na frente. Então, assim, é fundamental que o Flamengo tenha concentração, tenha consciência da responsabilidade de vencer esses jogos. Não me importa se o Flamengo vai jogar mal ou se vai jogar bem. O que importa neste momento para o Flamengo é vencer. Vencer. Não importa como. Jogando bem, jogando mal. Temos que vencer. Dito isso, para o confronto contra o Goiás, o Flamengo vem desfalcado do Diego, né? O Diego que recebeu o 3º cartão amarelo não joga a partida. O Flamengo já está desfalcado do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro, que estão na seleção brasileira. Está desfalcado do Arrascaeta, que foi para a seleção uruguaia. Esse machucou, não sabemos quando o Arrascaeta volta. Eu espero que ele volte para o confronto, pelo menos aí para o confronto da Libertadores com o Júnior, ou até mesmo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele já esteja liberado para voltar. É um jogador fundamental e o Flamengo deu azar de ele se machucar na seleção uruguaia. A gente não conta com o Gabigol, que está machucado. O Pedro Rocha está voltando de lesão. Não está com ritmo de jogo. O Diego tá suspenso. Ou seja, nós temos muitos problemas que o Dome ele tem que solucionar essa forma do Flamengo jogar. Ele tem a opção de manter o time como está e fazer uma simples substituição no meio de campo, de repente botando o Vitinho no meio, para jogar ali, fazendo um meio campo ali com o Gerson, com o Thiago Maia. Eu acho que era isso que eu faria, porque o Gerson ele está se dando bem ali pelo lado direito do campo. Eu acho que ele é um jogador que está puxando a marcação. É um jogador que está assim, no melhor momento dele no ano, né? Depois da volta da pandemia, aí, da volta do futebol pós-pandemia. Ele está vivendo o melhor momento dele agora com a camisa do Flamengo, nesse ano. Então, assim, eu não mexeria ali para botar o Gerson para o meio e de repente colocar um outro jogador de meio de campo ali. Não sei, botar o Michael de repente para cair pela direita. Eu manteria ele do lado direito e colocaria o Vitinho pelo meio para substituir o Diego e vamos confiar no Vitinho. Vamos dar esse voto de confiança. Ele não está bem,
Ele tá tendo uns erros bizarros aí, ele tá tendo oportunidades e quando tem oportunidade não tá aproveitando, mas tem que ter confiança. A gente vai pegar o Goiás, né? Como eu falei, com todo respeito ao Goiás, a gente não pode perder ponto, mesmo com todos esses desfalques e jogando de 2 em 2 dias. E eu manteria o time. Curiosamente, o Natan não jogou contra o Vasco, ele foi poupado, né? O Domi disse que ele foi poupado por uma questão física. Vamos ver se ele vai retornar agora contra o Goiás como titular. Ao mesmo tempo, foi muito bom o Gustavo Henrique ter feito gol contra o Sport e o Léo Pereira fazer o gol contra o Vasco. Eram jogadores que precisavam disso, de repente ganhar confiança, fazendo gol. Eles não são zagueiros ruins, eu acho que a torcida fica procurando responsáveis, culpados por tudo que acontece de ruim com o Flamengo, precisa se encontrar culpados. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira foram contratações acertadas. Tem toda uma questão, o manto sagrado, a camisa do Flamengo pesa, algumas pessoas não entendem a pressão que é o Flamengo. Pode acontecer isso com eles, eles terem realmente sentido a pressão de defender o Flamengo, mas eu não tenho dúvidas que são bons jogadores. Né? No prêmio Bola de Prata no passado, pela crítica da imprensa, eles estavam entre os top 5 dos zagueiros do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma questão de confiança. Quem sabe com esses gols aí eles consigam manter a confiança em alta e consigam fazer boas atuações do Flamengo, suprir a ausência do Rodrigo Caio. O Natan entrou muito bem. Eu gostaria até que o Natan continuasse no time, de repente fazendo a dupla de zaga com o Gustavo Henrique. Mas caso o Domi opte pelo Léo Pereira, tem que dar força pro jogador, tem que dar força pro Léo Pereira. E o Flamengo vai sair com os 3 pontos. E se Deus quiser, cada um vai fazer um gol de novo. A gente tem que torcer pelos nossos ativos. Eles são jogadores, eles são peças importantes do Flamengo e a gente quer que eles se desenvolvam, que eles joguem bem. Até outro dia a gente estava crucificando o Domi, a gente queria ver o Domi fora do Flamengo. Ganhou 3, ganhou 4 seguidas, a gente já não pensa mais em tirar o Domi. Né? O torcedor é movido pela paixão. Então, assim, se o jogador vai bem, faz gol, vamos apoiar, pô, vamos levantar a moral do cara e não jogar o cara para baixo. Essa paixão, às vezes, do Flamengo de pensar mais com o coração do que com a razão, às vezes isso pode ser um prejuízo até muito maior para o clube do que a gente imagina. Então é isso, nação. Esse foi aí um bate-papo sobre a situação do Flamengo, o momento do Flamengo. Os 3 pontos, novamente, dizer que os 3 pontos fundamentais, é o que eu venho dizendo, independente da forma como o Flamengo joga, esse é o momento de vencer. Esse é o momento de vencer, não tem jeito. E espero que o Flamengo faça o melhor possível e vem fazendo, eu sinto isso, não falta vontade desse elenco. A gente até questionava se faltava vontade, se esse elenco não queria derrubar o Domi. O que eu vejo dos jogos para cá é que há uma evolução, que o time está querendo, que o time está se esforçando, que o time está correndo. Contra o Vasco o time correu muito, bem mais do que foi contra o Sport, bem mais do que foi contra... O time está evoluindo. Eu sinto que o diretoria, a comissão técnica e elencos voltaram a falar a mesma língua, há um entendimento, então que isso se transforme em vitórias. É o que o Flamengo precisa, assumir a liderança do campeonato, e eu tenho para mim que no momento que assumir, a gente não perde mais essa liderança não. Independentemente de outros torneios que nós vamos jogar. Nós vamos ter 2 duelos contra o Atlético Paranaense duríssimos contra a Copa do Brasil em breve. A gente vai ter que superar. Vamos ter confrontos pelas oitavas da Libertadores também, que estão vindo por aí. A gente vai ter que superar, porque é isso. O Flamengo tem que superar esse momento e tem que vencer. Não há outro caminho. Até porque esse time ele recebeu muitos investimentos, esse time tem uma estrutura fantástica, tem todo um departamento de futebol que vive esse clube intensamente. Então a nossa chance é muito grande de conquistar tudo de novo. Basta essa união entre comissão técnica, elenco e torcida. Torcida, por sinal, parece que vai voltar aos estádios muito em breve. Foi divulgada uma foto pelo Maracanã, eles estão começando a isolar partes do Maracanã para recebimento de público. A partir de quando ainda não sabemos, mas a hora que a nação voltar para o estádio e esse time
chegar no nível de parte técnica e física que esse teto está se aproximando, o Flamengo eu acho que vai ser imbatível. E é para isso que a gente tem que estar preparado e a gente vai brigar por tudo de novo. É isso, nação. Não deixe de seguir o canal no YouTube, canal Destino Flamengo, canal Destino Flamengo no Instagram e Destino Canal no Twitter. Deixe seu like, ative o sininho aí para novos vídeos. Saudações rubro-negras.